Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, tão tímido. Antes de a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pode responder aí sem vergonha, tá? Quem é que está assistindo a novela Gênesis aí? Porque eu nunca achei que eu ia fazer isso, mas eu vou falar bem eu vou falar um ponto positivo da novela. Que eu acho que eles estão retratando muito bem algo que a gente vai explicar hoje. A gente vai falar hoje sobre as consequências da queda do homem. Eu acho que isso eles retrataram muito bem. No início, né, o jardim, a harmonia, da maneira como Deus criou, a ordem criada perfeita. E aí com a entrada do pecado, tudo começa a se desestabilizar e começa a ficar bagunçado e desordenado. Eu acho que isso foi muito bem retratado. Eu vi só alguns pedaços, não vi. Mas eu acho que isso foi muito bem retratado, acho que ilustra bem. Né? A gente não pode ver esse tipo de peça querendo aprender sobre a Bíblia, tá? Mas eu acho que vai ilustrar aquilo que a gente pode aprender sobre a Bíblia. Então, principalmente para pessoas que têm dificuldade com leitura, primeiro, a gente deve ler sim a palavra de Deus. E quando a gente tem dificuldade, a gente usa de outros artifícios para nos ajudar a ilustrar isso. Né? Então, que bom. Então, agora eu queria convidar vocês a abrir em Gênesis capítulo 3, para a gente meditar sobre isso. Então, não estão me ouvindo bem? Vou falar mais perto do microfone, melhorou? Se eu falar sem microfone, vou perder a voz. Gênesis capítulo 3, então, vamos fazer a leitura. Capítulo 3. A partir do versículo 8. Vocês já conhecem bem essa história, então eu vou tentar encurtar, porque eu vou ler outros textos também, um pouco compridos hoje. Então, a partir do versículo 8. Todo mundo achou aí? Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que você não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais mais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei em muito os sofrimentos da gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Vamos adiante.
E ao homem deu a sua mulher o nome Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, de forma humilde, Deus, reconhecendo a nossa incapacidade, Senhor, a nossa pequenez diante da Tua palavra e pedindo, Senhor, espírito de sabedoria e iluminação para que a gente possa entender, Senhor, com profundidade esse texto e outros que nós leremos, Pai. Mas que nós tenhamos temor e humildade, Pai, e para reconhecer que a Tua palavra é a verdade, Deus. É diante dessa afirmação que nós chegamos, diante da palavra. Então nos capacita, Senhor, para que a gente possa compreender plenamente o plano da Tua salvação para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, eu sei que aqui vocês já leram ou já ouviram falar dessa história 1 bilhão de vezes, né? A primeira coisa que eu acho interessante nós pensarmos a respeito desse texto, e uma das coisas que eu gostaria de desmistificar nessa noite, é que não tem como nós entendermos a nossa realidade se nós relativizarmos o relato bíblico do Gênesis. Gênesis é o livro que vai dar toda a explicação do início da criação do mundo, da queda do homem e logo em seguida das promessas de Deus, as promessas de redenção de Deus para o homem, a começar por Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Então, talvez Gênesis é um dos livros mais importantes da Bíblia. Outra coisa que nós... Acho que está meio dando microfonia, precisa baixar um pouquinho. Outra coisa, nós não podemos esperar de Gênesis respostas científicas que talvez muitas pessoas esperem. Aqui é o relato de Deus contando para Moisés, que escreveu esse livro, de como se deu a criação, de uma maneira que fosse inteligível para todas as pessoas desde aquele tempo até os dias de hoje. E de fato esse relato do Gênesis é algo que qualquer criança pode compreender. A Bíblia não se propõe a dar uma explicação científica da física quântica, da isso, daquilo, aquele outro. Mas, ou do cosmos, ou da química, da física envolvida na criação, como é possível? Mas ela afirma com certeza que o universo todo se originou em Deus, e de que Deus tinha um propósito para criar esse universo. E dentro desse planeta chamado Terra, em que Deus planejou ele de maneira perfeita, para que o homem habitasse nessa terra, isso a ciência comprova, de que a Bíblia tem razão, de que o planeta Terra é um planeta perfeito para a vida, o ser humano habitar. Se a Terra fosse inclinada 1 grau para frente, toda a vida na Terra seria extinta. Se a Terra fosse inclinada 1 grau para trás, no seu eixo, toda a existência seria extinta. Tem vários fatores de por que a Terra foi criada de maneira perfeita. Porque a criação, ela revela a perfeição de Deus. E a intenção de Deus de colocar o homem nessa terra para também se relacionar com ele. Então, nós precisamos estudar esse livro de maneira séria. E um dia eu gostaria de fazer uma série aprofundada só no livro de Gênesis, para que a gente possa conhecer melhor e explicar melhor todas essas nuances. Hoje eu vou explicar a origem do sofrimento. Onde começou o sofrimento? Começou nesse capítulo que nós acabamos de ler. Até então, até a queda do homem, não havia dor e sofrimento. Não havia dor e sofrimento.
Então, eu coloquei o título dessa pregação de Sofrimento, onde ele começou e onde ele terminará. O sofrimento é um desdobramento do pecado. É uma consequência do pecado. A gente precisa considerar alguns aspectos do sofrimento, que existem 3 tipos de sofrimento, é sobre eles que eu quero abordar aqui. A gente tem o sofrimento causado pelos outros, ou seja, porque por causa do pecado toda a criação foi afetada, ou seja, nós vivemos em um mundo cheio de pessoas que pecam o tempo todo, todos os dias, uns contra os outros e contra Deus. E é óbvio que vivendo num mundo caído, corrompido, cheio de pessoas pecadoras, o que aconteceria? Sofrimento. Tanto que logo em seguida, a gente não precisa ler, mas vocês sabem, logo depois da queda vem o capítulo 4 de Gênesis, que é o nascimento de Caim e Abel. Já nascem, já com a natureza pecaminosa dentro de si. E logo se manifesta esse pecado. Então Caim é o primeiro homicida, mata Abel. Dizem, né, tem uma piada de teólogos, eles falam que Caim foi pior que Hitler, que Mussolini, que Mao Tse Tung, né, que ele eliminou 25% da população da Terra, né? Só tinha 4, ele matou o irmão dele, 25% da população foi extinta, né? Ele é um genocida, no caso. É piada de teólogo, não tem graça. Mas só para ilustrar que a maldade do ser humano começa a se manifestar e a gente vai pecando uns contra os outros. Daniel está com aquela camisa bonita de psicologia. Se não houvesse pecado, ele não precisaria se formar em psicologia. Porque a gente procura o psicólogo e faz terapia porque os nossos pais são pecadores. Porque a gente está num mundo cheio de pecador que peca contra nós o tempo todo e isso vai causando traumas psicológicos, emocionais, enfim, toda a série de danos. Então, só para a gente entender, nós estamos num mundo cheio de pecado. Então, se nós nascemos nesse mundo, logo nós sofreremos. O sofrimento não é uma escolha. O sofrimento é algo que é inerente a todo ser humano. Seja ele rico, pobre, bonito, feio, de todas as raças, de todos os sexos. O sofrimento é algo inerente ao ser humano. E isso é interessante. Isso é interessante. Se a gente for parar para pensar, e eu acho que essa é a grande discussão. A gente, quando é pobre, eu sou pobre, né? Não sei vocês, mas eu sou pobre. Quando a gente é pobre, a gente acha que a razão do nosso sofrimento é falta de dinheiro. Uma vez eu vi o Jim Carrey falando que ele gostaria que todas as pessoas do mundo fossem ricas para que elas descobrissem que dinheiro não acaba com o sofrimento. Falou algo semelhante, mas é isso que ele quis dizer. Então tem gente que é rica, milionária, bilionária, e também sofre por causa disso que aconteceu. Como o sofrimento é algo inerente ao ser humano e o ser humano não consegue resolver o problema do sofrimento, isso aponta para uma solução que não vem do ser humano. A solução para o nosso sofrimento só pode vir de alguém que não é humano, de alguém que é divino, alguém que é externo, que não está sob a influência do pecado. O homem é o maior promotor, né? Promovedor de sofrimento.
E a gente pode perceber isso em todo mundo. É só ligar o balanço geral, né? Liga o balanço geral, sabe que o homem é o grande promotor de sofrimento. E todos nós somos assim. Todos nós. No nosso dia a dia. Depois, mais para frente, nós vamos ver uma outra passagem que fala, lá em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Então, olha que a afirmação é forte. Não há quem faça o bem. Todos se perderam. Então, nós temos vários ambientes para que o pecado e o sofrimento se desenvolva. A gente sofre na família, com famílias disfuncionais. E eu queria deixar bem claro, algo que às vezes a gente pode se tornar legalista, a gente acha que só a família dos não cristãos é que tem sofrimento. Não, a família dos cristãos também tem sofrimento, porque cristãos também são pecadores. A diferença é que cristãos são pecadores arrependidos e que dependem da graça de Deus, reconhecem que depende da graça de Deus para pecar menos e fazer pessoas sofrerem menos. Eu sei que já fizeram essa pergunta para vocês. Se você fosse para uma ilha deserta, né, quem você levaria? Ou pessoas têm o desejo de ir para uma ilha deserta como se isso fosse solução para fugir do sofrimento. Mas eu tenho uma informação importante para revelar. Mesmo que você vá para uma ilha deserta, o sofrimento vai te acompanhar. Porque o sofrimento não é só algo externo, também é algo interno. Por causa do pecado, as nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo em nós está afetado. Então, por mais que você vá para uma ilha deserta, você vai descobrir que você não vai conseguir se livrar do sofrimento. Dependendo de como é a sua família, as pessoas que você convive, até vai atenuar um pouco, mas se livrar do sofrimento, não. Então, o sofrimento aponta para uma necessidade de salvação e uma necessidade de salvação que é universal, porque todos estão sofrendo, alguns mais, outros menos. Acho que nem tem como medir sofrimento. Não tem como medir a dor de perder um filho. Não tem como medir a dor de um pai de família que perde o emprego e também, ao perder o emprego, e ter os boletos vencendo e o seu barriga batendo na porta, ameaçando despejo, a sua dignidade é roubada. Isso também gera sofrimento. Nós temos N exemplos de sofrimento e a gente não consegue medir o sofrimento. Mas todos nós desejamos que o sofrimento acabe. Esse é um sentimento que permeia o coração de todos os seres humanos. Todos os seres humanos querem que o sofrimento acabe. A antropologia vai explicar que todos os seres humanos, buscam o prazer e fogem da dor. Tentam fugir da dor e tentam buscar o prazer. Isso é algo que é todo mundo. Só que aí, por causa da nossa confusão mental e da dureza do nosso coração e a cegueira espiritual, as pessoas acham que o verdadeiro amor, se eu encontrar o verdadeiro amor, eu vou parar de sofrer. A pessoa vai me amar plenamente e eu vou parar de sofrer. Ou eu vou ter a carreira dos meus sonhos, eu vou me realizar, vou ser feliz e vou parar de sofrer. Aliás, desculpa falar, mas aquele panfleto de uma igreja que fala pare de sofrer é o panfleto mais mentiroso de todos. Porque Jesus não prometeu isso. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas não temam, eu venci o mundo. Isso não quer dizer que não vai haver sofrimento. Quer dizer que Deus estará conosco quando nós sofrermos. E Deus nos sustentará no nosso sofrimento. Eu queria que vocês abrissem comigo, tá? Em Romanos capítulo 1.
a partir do versículo 18. Vamos ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então aqui é uma explicação. Paulo está explicando, está começando a explicar o Evangelho no início dessa carta. Quem sabe um dia a gente vai fazer uma exposição aí da carta de Romanos valendo. Ele começa falando lá no versículo 16, antes de onde a gente leu, pois eu não me envergonho do Evangelho. Ele vai começar a explicar o que é o Evangelho para os romanos. E o Evangelho começa justamente com a queda do homem, né? Com a criação e com a queda. E o que vai acontecer se Deus não intervir nessa história? Se não houvesse uma interferência de Deus em Jesus, a ira de Deus se derramaria sobre todos os seres humanos, porque todos são indesculpáveis. E nenhum ser humano reconhece Deus como Deus. Cria ídolos para si. E aqui, a carta de Romanos, o capítulo 1 vai mais para frente. Eu não vou ter tempo de expor tudo isso hoje. Mas a gente vai voltar para cá um dia, se Deus permitir. Se Ele não voltar antes. Então, o sofrimento também é causado. O sofrimento, então, no primeiro momento, ele é causado porque nós estamos num mundo caído, corrompido, e todas as pessoas que habitam esse mundo são pecadores. Então, a gente está aí suscetível ao sofrimento de qualquer maneira. Mas o sofrimento também é consequência da nossa desobediência a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, a própria palavra de Deus, aqui em Romanos capítulo 6, vai dizer que o salário do pecado, Noah, o que acontece quando a pessoa peca? Peguei desprevenido. Tenho que estudar o catecismo essa semana que deu ruim. É a morte. A morte. Então a morte veio a todos os homens por causa do pecado. Existem 3 mortes que a Bíblia fala: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Isso a gente estudou lá não sei se vocês lembram, lá no Cristianismo Básico, né? Lembram? Vou ter que ler de novo esse ano, então. Existem 3 mortes: a morte física desse corpo, a morte espiritual, que quando o homem peca, ele está alienado, né, de Deus. Ele não tem contato com Deus, ele não tem relacionamento com Deus, porque ele está em pecado.
lá em Efésios 2, né? Mortos em delitos e pecados. E a morte eterna é quando, se ele não se arrepender e ele não for vivificado nesse meio tempo, na vida aqui, ele vai morrer eternamente, vai ficar separado de Deus eternamente. Então são 3 mortes que nós estamos lidando aqui. Eu quero voltar agora lá em Gênesis, tá? Para explicar melhor para vocês uma coisa que eu... Então eu peguei o relato do Gênesis, eu fui lá para o Novo Testamento para mostrar para vocês que Paulo fala baseado na queda de Gênesis 3. A teologia do Novo Testamento não é diferente da do Velho Testamento. A teologia do Novo Testamento foi produzida com base no conhecimento prévio da lei de Deus e do Velho Testamento. Então não aceite um argumento de tipo assim, não, mas o que vale é o novo. Não, o novo e o velho são a mesma Bíblia e o mesmo Deus e é a mesma coisa. Toda a teologia do Novo Testamento é baseada nos mesmos princípios do Velho Testamento. No decorrer da caminhada a gente vai descobrindo mais coisas. Então olha o que aconteceu aqui. Deus vem então na direção do homem e cobra essa responsabilidade. Deus deu uma orientação e o homem desobedeceu essa orientação. Quando o homem desobedece essa orientação, vocês lembram que lá no início Deus falou, se você pecar, certamente morrerás. Essa era a consequência. E a morte então entrou no homem. Versículo 14. Por causa do que você fez, você é maldito entre todos os animais domésticos. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias. Porém, inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O ser humano mal tinha caído em pecado e Deus já tinha um plano de redenção pronto. Deus não foi pego de surpresa na queda do homem. Esse versículo está falando que a descendência da mulher, um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Agora eu pergunto para vocês, só para a gente, eu estou querendo ensinar para vocês a encontrar Jesus na Bíblia, nos lugares onde ele está escondidinho. Qual é o descendente de mulher que pisou a cabeça da serpente? Jesus. Gênesis capítulo 3. O homem mau tinha caído em pecado. E Deus já tinha um plano de redenção para o homem. Ou seja, Deus não foi pego desprevenido. E Deus não está alheio ao sofrimento e todas as coisas ruins que acontecem no mundo. Deus já preparou a salvação. Deus já preparou a resolução desse problema. Desde Gênesis 3. Olha aqui, ó, versículo 22. Então o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aqui eu vejo revelado o amor de Deus. Sabe por quê? Porque se o homem que caiu em pecado comesse da árvore da vida, ele passaria a eternidade inteira distante de Deus, porque Deus é santo. Deus é santo, e nele não habita pecado, não habita treva nenhuma. E o homem tinha caído. Então Deus precisava resolver esse problema.
E Deus já está resolvendo o problema desde o início. Foi por isso que Deus impediu, expulsou, fez disciplina na igreja, né? Excluiu Adão do jardim para que um dia ele pudesse voltar da maneira correta, redimido, lavado, santo, santificado e justificado pelo sangue do Filho de Deus, de Jesus. Aqui tem uma outra alegoria interessante, uma ilustração interessante do porquê haviam sacrifícios para que o povo se lembrasse dessa história. Quem escreveu esse livro foi Moisés. Essa história era contada por pessoa, de casa em casa, os pais contavam para os filhos, e essa história se perpetuava nas gerações. Então aqui, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e Eva. O que ele fez aqui? Teve que haver derramamento de sangue por causa do pecado. Então Deus teve que matar os animaizinhos para poder fazer roupa para cobrir a nudez do pecado de Adão e Eva. Lá na aliança, em Êxodo depois, quando Moisés recebe a lei, como é que se expia pecado? Mata o animalzinho por causa do pecado do homem. Então Deus está lembrando dessa história para que a gente não se esqueça de que há uma promessa de salvação para nós. E essa história aqui tem mais de 4.000 anos. E a gente está aqui, Brasil 2021, contando essa história, crendo nessa promessa de que o descendente da serpente, o descendente de Eva, pisaria na cabeça da serpente. Meu Deus, que heresia. O descendente de Eva pisaria na cabeça da serpente. Viu o que dá a pessoa assistir muito anime? Lá em Lamentações 3, fala, eu quero trazer à memória as coisas que podem me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós poderíamos ser consumidos a qualquer momento, e às vezes a gente esquece disso. A gente esquece do fato de nós acordarmos de manhã e estarmos respirando é por causa das misericórdias do Senhor. Porque se fosse pelos nossos méritos, nós seríamos condenados. Lá em Romanos 5,8 vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, esse é o versículo que todo mundo sabe, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira. Toda essa criação que caiu em desgraça, todos os seres humanos, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Mas eu queria fazer uma pergunta retórica aqui. Por que Cristo veio à Terra? Se te perguntassem isso, o que você responderia? Por que Cristo veio à Terra? Veio passear? Estava chato no céu? Ele veio ensinar coisas boas sobre o amor? Ele veio transformar água em vinho? Por que Jesus veio à Terra? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, para a gente entender o Evangelho. A gente acabou de ler ali em Romanos capítulo 1 que a ira de Deus estava para ser derramada sobre os seres humanos. E Jesus veio para que essa ira não fosse derramada em cima de nós.
Jesus veio para nos livrar da justa ira de Deus. Vocês lembram de Isaías 53? O castigo que nos traz a paz. Quando a gente olha aquele filme A Paixão de Cristo, a gente se apavora com os açoites, com as humilhações, com as cuspidas. Aquelas cuspidas, aquelas humilhações era para nós, por causa do nosso pecado. Mas Ele tomou sobre si. Aliás, se tem um Deus que entende de sofrimento, esse é o nosso Deus. Ele é o servo sofredor, é um dos nomes de Jesus. Servo sofredor. Se tem alguém que sabe o que é sofrer, e sabe sofrer injustiça, porque se nós, o sofrimento que muitas vezes nos atinge é justo, por causa dos pecados. As pessoas perguntam, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Aí um autor que eu gosto muito respondeu: isso só aconteceu uma vez. E foi voluntariamente, quando ele se entregou em sacrifício. Só teve um bom que sofreu injustamente. E foi por minha causa e por sua causa. E esse foi Jesus. Esse foi Jesus. Então sofrer é inevitável. É inevitável. Então eu já abordei 2 pontos, né? O sofrimento, que é algo incomum, inerente ao ser humano. O sofrimento causado pelos nossos próprios erros. Nós somos promotores do pecado. Nós pecamos e recebemos a justa consequência desse pecado. E essa talvez agora que eu vou falar seja a parte mais difícil do cristianismo. Do cristianismo bíblico e verdadeiro. É que se nós formos imitadores de Jesus, nós também sofreremos. Nós sofreremos, só que agora pelo motivo certo. E se nós sofrermos pelo motivo certo, aí sim, Deus nos sustentará. Deus nos sustentará. Muitas vezes as pessoas pedem que Deus as proteja e as guarde, as livre do sofrimento, sem sequer se arrepender dos seus pecados. As pessoas pedem que Deus atenue o sofrimento ou acabe com o sofrimento delas, sendo que elas não querem largar sua vida de pecado. É óbvio que Deus não atende esse tipo de oração. A mensagem do Evangelho é essa: arrependa-se. Arrependa-se e creia no Filho de Deus. Se nós cremos no Filho de Deus, nós também sofreremos. Só que o cristão, ele enxerga e abraça o sofrimento de maneira diferente. O incrédulo, aquele que é rebelde contra Deus, ele começa a sofrer e começa a blasfemar contra Deus. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu sou uma pessoa boa, afinal. Por que eu estou sofrendo? Quando na verdade ela não é uma pessoa boa, ela não tem nem consciência do seu pecado. Mas quando um justo, alguém que crê em Jesus, passa por duros sofrimentos, lembra do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, e o teu cajado me consola. Mais uma vez, a Bíblia não promete que nós não vamos sofrer. A Bíblia promete que aqueles que creem verdadeiramente em Jesus,
estarão com Jesus em meio ao sofrimento. E para quem crê verdadeiramente em Jesus, saber que Jesus estará do teu lado em meio ao sofrimento é o maior e mais perfeito consolo. Se de fato cremos em Jesus, se de fato a nossa fé é verdadeira, saber que o Todo-Poderoso Jesus, Criador dos céus e da terra, aquele que pisou a cabeça da serpente, está conosco, esse é o verdadeiro consolo. Diante dessas verdades, às vezes eu chego à conclusão de que às vezes nos falta fé. Nos falta conhecer verdadeiramente aquele a quem a gente diz que crê. Vocês lembram do livro de Jó? Jó foi considerado por Deus um homem justo, talvez o mais justo na terra. E o diabo pediu para tocar na vida de Jó, tirar os seus bens, e a acusação do diabo é: ele é justo porque ele é rico, ele é justo porque tem uma família legal, ele é justo porque tu é com ele, porque tu só abençoa ele. Vamos ver se ele vai continuar justo se ele começar a perder. Vamos ver se ele não vai blasfemar contra ti se ele perder tudo. E o diabo vai lá e tira dinheiro, tira a família. A mulher de Jó fala: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó, diferente de Adão, não fez isso. Jó sabia que o sofrimento era talvez a ferramenta de Deus para trabalhar na vida do homem. O sofrimento talvez seja a ferramenta de Deus para gerar arrependimento nos corações duros dos homens. Você já parou para pensar isso? Aquele velho ditado, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. Como o nosso coração é duro, como a nossa mente é obscurecida por causa do pecado, que a gente tem que sofrer danos horríveis para dar credibilidade para a palavra de Deus, sendo que seria bem mais fácil acreditar desde o início. Se eu pudesse voltar no tempo, escutar aquilo que meu pai pregou a vida inteira, não tivesse sofrido tudo que eu sofri para poder chegar aqui e pregar essa mensagem para vocês. Eu gostaria de poder voltar no tempo, mas eu não posso. E Deus usou esse sofrimento todo para um propósito muito maior. Às vezes a gente não entende por que motivo nós estamos sofrendo. Esse já é o quarto ponto. Às vezes a gente não entende o motivo do sofrimento. Às vezes é um mistério, como era na vida de Jó. Ele era um homem justo e estava sofrendo. Perdeu família, perdeu casa, propriedade, dinheiro. Naquela época, os judeus interpretavam que o fato daquilo ter acontecido com Jó era uma maldição de Deus, a mão de Deus estava pesando sobre Jó, e não era. Todo sofrimento é válido. Essa é uma das lições do livro de Jó. Todo sofrimento é válido se no meio desse processo você encontrar e conhecer verdadeiramente o Deus verdadeiro. No final do livro de Jó, Deus vem falar com Jó, ele não dá nenhuma resposta do motivo pelo qual Jó tinha passado por tudo aquilo. Não dá. Mas no final do livro de Jó, Jó diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço verdadeiramente. Agora eu te conheço verdadeiramente. Então o cristão,
lida com o sofrimento numa perspectiva diferente. Primeiro, o sofrimento do cristão não é eterno, tem prazo de validade. O sofrimento do cristão pode ser a maneira pela qual Deus chama a atenção dele para que ele se aproxime de Deus. O C.S. Lewis falava isso, né? Que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. O sofrimento, guardem essa frase, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Eu queria contar uma ilustração para nós encerrarmos aqui agora. Eu já falei dessa pessoa algumas vezes aqui, e hoje de tarde eu estava preparando a mensagem, eu lembrei muito da minha avó, e ela é uma referência muito grande de cristã para mim. É uma pessoa que enfrentou muitos sofrimentos na vida. Mesmo ela crendo em Jesus, ela teve um marido alcoólatra que batia nela. Toda a família se desajustou por causa dessas coisas. Filho drogado. Família que perdeu tudo. O marido que perdeu tudo com bebida, com má administração. Sofrimento atrás de sofrimento. Sofrimento atrás de sofrimento. Mas eu via na vida da minha avó algo que é um milagre. E é um milagre que só acontece na vida daqueles que creem verdadeiramente em Jesus. Que encontram em Jesus verdadeiramente a sua esperança. Que encontram em Jesus uma razão pelo qual sofrer. A minha avó, mesmo com todos esses sofrimentos acumulados, ela tinha uma alegria e uma paz que ninguém conseguia roubar dela. Uma alegria verdadeira que a fazia cantar louvores todos os dias. Ela era uma mulher incansável, uma mulher que não se cansava de fazer o bem, como diz a palavra. E por isso ela é uma referência de fé para mim. Eu gostaria de imitar a fé da minha avó. Às vezes eu não consigo. E ela cantava louvores, estava sempre envolvida com as coisas da igreja. Os sofrimentos que ela viveu não tinha nada a ver, não interferiam no relacionamento dela com Deus, pelo contrário. Aproximavam ela mais ainda desse Deus amoroso que cuidava dela em meio a esses sofrimentos. Eu não sei o que faz vocês sofrerem. Eu não sei o que causa o sofrimento na vida de vocês. Mas hoje eu vim aqui tentar articular pela palavra, tentar mostrar para vocês de alguma maneira que existe um Deus no céu, que não está alheio ao seu e ao meu sofrimento. E foi por isso que eu saí da minha casa hoje, para falar a respeito desse Deus. Para gerar fé e esperança no teu coração, nesse Deus que eu sei que é poderoso, para te ajudar e te sustentar em meio aos teus sofrimentos. E hoje eu estava preparando a palavra e eu lembrei. Escutei um hino clássico. Toda vez que eu escuto aqueles hinos cantados por coral, eu começo a chorar e lembro da minha avó. E é como se eu escutasse a voz dela cantando no meu ouvido. E o que me traz esperança e alegra o meu coração é que um dia, por causa desse Jesus, por causa desse sacrifício, eu vou estar lá no céu, do lado dela, segurando a mão dela, cantando para Jesus. E todo o esforço que a gente faz para anunciar e para pregar o Evangelho é para que vocês também estejam lá. Para que todos aqui estejam lá no céu,
desfrutando da plena satisfação em Deus, de uma alegria eterna, infinita, que jamais vai se perder. Um lugar onde não haverá sofrimento, onde não haverá dor, onde tudo isso vai estar resolvido. Hoje eu estou pregando aqui para dizer: aguenta firme, se apega em Jesus e vamos continuar firme até a volta dele. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. E foi por isso que Ele enviou o Filho dele para morrer naquela cruz por mim e por você. Amém? Amém? Se nós conseguirmos discernir o motivo do nosso sofrimento, nós podemos reagir ao nosso sofrimento com uma fé madura, se refugiando em Deus. A gente cantou aqui, né? Castelo forte é o nosso Deus. Que isso seja verdade na nossa vida, irmãos. Que isso não seja apenas uma música bonita que a gente cante. Que no nosso coração exista uma fé que crê que Deus é um castelo forte onde nós nos refugiamos. O último ponto que eu queria que vocês guardassem no coração é que esse sofrimento visível, essa dor que tu sente, esse sofrimento que a gente passa, confirma ainda mais de que a palavra de Deus e o Evangelho são a verdade de Deus. E só há uma solução para o teu e para o meu sofrimento. É o sangue de Jesus derramado na cruz pelos nossos pecados. E nós depositarmos toda a nossa fé, a nossa esperança nele, até que ele volte. Hoje eu estava escutando uma música e eu gostaria de sugestionar isso para vocês. É a música 329 da harpa. Essa música foi escrita por um homem que perdeu 4 filhas num naufrágio. Só a esposa sobreviveu. E a esposa escreveu um telegrama para ele, falando que ela tinha sobrevivido ao naufrágio, mas que as 4 filhas deles tinham morrido. Nesse momento ele senta, som do seu coração, e escreve uma das canções mais bonitas e cheias de esperança que os cristãos cantam já há muito tempo. E a primeira estrofe só diz assim: se a paz, a mais doce, eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Essa palavra de hoje é para que essa fé, igual a desse homem, igual a da minha avó, igual a de muitos cristãos que morreram e sofreram por causa do Evangelho, seja gerado no teu e no meu coração, para que a gente possa suportar as dores, permanecer na fé, superar os desafios da vida cristã, sofrer pelo motivo certo, não por causa dos nossos pecados, estar consciente de que nós estamos num mundo cheio de pecado e que nós vamos sofrer, e mesmo assim ter coragem de viver o Evangelho e sofrer por causa do mesmo. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a encarar o sofrimento, Deus. Nos ajuda a transformar o sofrimento dessa vida em glória para o Teu nome, Pai.
Nos ajuda a entender a tua palavra. Nos ajuda a entender o teu plano de salvação para nós. Nos ajuda a entender o teu evangelho, Senhor. Perdoa a nossa pequenez, Senhor. Perdoa a nossa falta de fé, muitas vezes. Perdoa as nossas dúvidas, Pai. Perdoa quando a nossa fé falha, tropeça e vacila. E nós duvidamos da tua bondade e da tua graça. Que aquilo que nós cantamos, Senhor, possa se tornar verdade na nossa vida, Deus. Nós possamos crer que Tu é um castelo forte, Deus. E que nós possamos, Senhor, nos esconder em Ti. Quando o sofrimento vier. Que quando os problemas chegarem, a gente possa lembrar: ó Deus, nunca me deixou só. Me amou e é o que me põe de pé. Obrigado, Senhor, porque Tu enviou Teu Filho, Senhor, para morrer no nosso lugar. E isso transforma, Pai, o nosso sofrimento em algo momentâneo e não eterno. Obrigado pela Tua graça, porque por causa da Tua graça e da Tua misericórdia, nós não somos consumidos agora, Senhor, porque nós teríamos motivo para ser. Nos sustenta, Deus. E eu te peço, Pai, transforma as nossas lágrimas em lágrimas de alegria e de gozo. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, que diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Transforma as nossas lágrimas e o nosso sofrimento, Deus, em glória para o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?